Olá, pessoal. Nós estávamos tratando da competência, das competências previstas lá no artigo 23 do TSE, vendo competências administrativas, normativas e consultivas. Nós interrompemos a aula em razão da extensão e agora nós daremos sequência. Vamos lá, pessoal. Compete ainda ao Tribunal Superior Eleitoral expedir instruções que julgar convenientes a execução desse código. Aqui nós temos uma hipótese de competência normativa. É o TSE expedindo as suas resoluções para disciplinar aspectos relativos às eleições ou, enfim, questões previstas na legislação no Código Eleitoral, ok? O inciso 10 prevê fixar a diária do corregedor geral, dos corregedores regionais e auxiliares em diligência fora da sede. Aqui em relação ao inciso 11, nós temos que ter um pouco mais de atenção, que ele prevê o seguinte: enviar ao presidente da República, olha, uma competência conferida ao TSE, de enviar ao presidente da República a lista tríplice organizada pelos tribunais de justiça nos termos do artigo 25 do Código Eleitoral. Esse artigo 25 será estudado mais adiante e ele prevê a composição do TRE. Em relação à composição do TRE, tal como em relação à composição do TSE que nós já estudamos, tem dois advogados que integrarão o corpo julgador. Esses dois advogados, eles serão nomeados também pelo presidente da República em forma de listas tríplices. Portanto, pessoal, vejamos o esquema. Quem faz a elaboração da lista é o Tribunal de Justiça, ou seja, havendo a vaga para um advogado, o Tribunal de Justiça elabora uma lista. Esta lista ela vai ser encaminhada para o TRE respectivo. Esse TRE respectivo simplesmente pega essa lista e encaminha ela para o TSE. É um procedimento burocrático mesmo. Essa lista chega ao TSE, que vai fazer o encaminhamento da lista para o presidente da República, que nomeia um dos três. Portanto, o TJ elabora, o TRE encaminha ao TSE, o TSE encaminha ao presidente e o presidente faz a nomeação do juiz do TRE. Em relação aos juízes do TSE, nós temos um arquétipo semelhante a este. Nós teremos lá o STF, como nós vimos. O STF faz a indicação. A indicação dos três, vamos chamar assim. Essa indicação dos três será encaminhada ao TSE. O TSE faz o encaminhamento. Faz o encaminhamento ao STF e o STF nomeia. Ok? Então, essa ordem aqui, se aplica ao TSE, ou seja, aos advogados escolhidos perante o TSE. Contudo, o inciso 11 que nós tratamos agora nesse momento, ele se aplica à nomeação dos advogados que comporão os juízes do TRE. Ok? Sigamos, pessoal. Ainda em relação ao artigo 23, estamos chegando próximos ao final desse dispositivo. Prevê o inciso 12, responder
Nós já lemos esse inciso. Responder sobre matéria eleitoral às consultas que forem feitas em tese por autoridade com jurisdição federal, essa vírgula ali está mal colocada, ou por órgão nacional de partido político. Aqui nós temos a função consultiva. Por isso, pessoal, que nós tratamos agora da competência administrativa, consultiva e normativa toda num bloco só, porque elas vêm todas elas disciplinadas aqui no artigo 23. Então, a função consultiva é essa aqui, que está prevista no inciso 12. Apenas para a gente reiterar, e vocês não errarem a questão em prova, é responder a consulta formulada por autoridade federal, porque quando for só autoridade pública, a competência será do TRE, e responder a consulta quando for efetuada por órgão nacional. Quando for só o partido político, algum outro órgão regional ou municipal, ou local, perdão, de partido político, a competência será do TRE. Sigamos com o 13 ali. Autorizar a contagem de votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Sem maiores importâncias, se refere lá à questão da contagem de votos. Requisitar força federal necessária ao cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos tribunais regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e apuração. Tranquilo também, se refere ao processo eleitoral, aos atos que sucedem à votação e apuração das eleições. Organizar e divulgar a súmula de jurisprudência. Então, o TSE vai fixar, tal como tribunais aqui entra novamente na ideia de uniformização de jurisprudência. Ok? Uniformização da jurisprudência. E o 14 traz a requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando exigir o acúmulo ocasional de serviços de sua secretaria. Esse dispositivo destaca a importância que se confere ao Poder Judiciário Eleitoral. Novamente, como eu insisto a vocês, na Justiça Eleitoral as coisas necessariamente devem acontecer. Não é possível o acúmulo de serviço. Portanto, se for notado que esse acúmulo está ocorrendo, você logo providencia a requisição de funcionários para pôr a atividade em dia e não deixar o trabalho atrasado. Para finalizar, vejamos aqui o inciso 17, que é publicar um boletim eleitoral, aqui é onde vão trazer informações referentes a julgados, enfim, são informações de interesse do Tribunal Superior Eleitoral, de interesse da comunidade que envolve o Tribunal Superior Eleitoral, e tomar quaisquer outras providências que julgar convenientes à execução, outras providências que julgar convenientes à execução da legislação eleitoral. Esse aqui é um dispositivo que estabelece que a competência poderá ser ampla, poderá, em razão disso, prever outras atribuições ao Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no próprio regimento interno desse tribunal. Não convém a nós estudar essas outras competências, para nós interessa apenas aquelas que são descritas, não estudar agora nesse momento, né? Só interessa aquelas que estão descritas no artigo 23 do Código Eleitoral. Perfeito, pessoal? Com isso, nós encerramos todo o estudo do TSE, vimos com detalhes composição, organização e as regras de competência. Passamos pela competência originária, pela competência recursal e pelas competências administrativa, consultiva e normativa. Com isso, encerramos toda e qualquer possibilidade de cobrança de matéria referente a esse tema. Faremos o mesmo agora em relação ao TRE. Vamos iniciar o estudo pela composição do órgão, veremos algumas regras de organização e, em seguida, avançamos para
avançamos para a competência, que é o que vai tomar mais tempo nosso, ok? Sem mais, vamos lá, pessoal. Em relação ao TRE, a Constituição disciplina no artigo 20 que haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Portanto, para cada uma das unidades lá, para cada um dos estados membros e do Distrito Federal, há um TRE, ok? Tranquilo, né? Parágrafo 1º. Os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão. Pessoal, aqui vamos estudar a composição, do Tribunal Regional Eleitoral. Novamente, são 2 incisos, tal como nós vimos lá no TSE. O primeiro dele trata dos membros que são eleitos. Então, mediante a eleição pelo voto secreto, novamente temos hipótese aqui de voto secreto na escolha, e a composição será a seguinte: 2 deles são juízes escolhidos, 2 juízes escolhidos dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, ok? E 2 deles são escolhidos dentre juízes de direito. E esses juízes de direito serão escolhidos pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o TJ escolhe esses juízes e esses juízes são submetidos à votação para aprovação perante o TRE. Além disso, nós temos um juiz do TRF, com sede na capital do estado ou no Distrito Federal, ou caso não haja sede de TRF no estado, não havendo TRF no estado, será escolhido um juiz federal, escolhido em qualquer caso pelo Tribunal Regional Federal. Ok? Aqui é o seguinte, pessoal. Não existe unidade, nós temos apenas 5 TRFs no Brasil. Não existe sede de TRF em todas as capitais. Nós temos, por exemplo, sede do TRF no Rio Grande do Sul. Porém, não temos sede do TRF em Santa Catarina e no Paraná, que estão abrangidos pelo TRF4 entre esses 3 estados. Nesse caso, os juízes do TRE aqui do estado do Paraná, por exemplo, eles são escolhidos, o membro que provém da Justiça Federal, escolhido para compor o TRE Paraná, por exemplo, ele não vai provir do TRF, mas sim será um juiz federal, não será um desembargador, não existe a expressão desembargador do Tribunal Regional Federal, mas não será um juiz do Tribunal Federal, mas sim um juiz federal. Agora, lá no Rio Grande do Sul, por existir sede do Tribunal Regional Federal lá, será escolhido entre um dos juízes do TRF que compõem o órgão recursal, o órgão tribunal lá do TRF4, ok? Perfeito? Compreendido isso? É muito importante esse inciso segundo aqui, entender essa diferenciação de quando se chama um membro do tribunal lá da Justiça Federal ou quando se chama um membro juiz federal, ok? Vejamos, por fim, o inciso 3º. Por nomeação pelo presidente da República de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça. Nós vimos há alguns slides atrás que haverá a lista tríplice, essa lista tríplice será formada, ela vai ser a indicação pelo Tribunal de Justiça, aí o Tribunal de Justiça ele vai encaminhar para o TRE, depois o TRE encaminha para o TSE e o TSE encaminha para o presidente. E o presidente faz a nomeação. Ok? Só relembrando dessa informação.
Então, o TJ faz a indicação, o TRE faz o encaminhamento, o TSE faz outro encaminhamento e o presidente nomeia. Lembrando que serão 2 juízes dentre 6. Aqui nós teremos 2 listas tríplices. Ok? Tranquilo, pessoal. Com isso, nós passamos as 3 situações, os 3 incisos que se reportam à composição dos TREs. Ao contrário lá do TSE, ele não fala em no mínimo 7 membros. Nós vimos que é possível aumentar a composição, aumentar o número de membros do TRE. Contudo aqui, porque ele já prevê, se você for ver, ele prevê 2 juízes dentre desembargadores, 2 juízes dentre juízes de direito, um juiz oriundo lá proveniente da Justiça Federal e 2 advogados. Portanto, nós temos os 7 membros aqui também. Lembrando que esse número poderá ser aumentado por lei complementar conforme prevê o Código Eleitoral. Pessoal, em síntese, a composição é a seguinte: serão eleitos pelo TJ, insisto nisso porque essa matéria é muito frequente em prova, serão eleitos pelo TJ 2 desembargadores, 2 juízes. Um deles, um juiz federal, será escolhido pelo TRF e 2 advogados serão indicados pelo TJ e nomeados pelo presidente da República. Nós temos aqui, portanto, a síntese da composição do TRE. Na sequência, passamos a analisar algumas regras de organização do órgão. Primeiramente, nós vamos tratar do presidente e do vice-presidente. Prevê lá o parágrafo 2º, que o Tribunal Regional Eleitoral elegerá seu presidente e vice-presidente dentre os desembargadores. Nós vimos, pessoal, que 2 juízes eles serão escolhidos entre os desembargadores do TJ, dos respectivos tribunais de justiça. Portanto, são 2. Um deles, o mais votado, será o presidente. O menos votado será o vice, ok? Sem maiores dificuldades, só lembrando que dos 2 desembargadores, dos 2 juízes oriundos do cargo de desembargador do TJ, um deles será o presidente, outro deles será o vice, e essa escolha se dará mediante eleição pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral. Na sequência, eu trago para vocês o artigo 13 do Código Eleitoral, que traz a regra de elevação do número de membros dos TREs. Prevê o dispositivo que o número de juízes dos tribunais regionais eleitorais não será reduzido. Então, ou seja, o número de juízes não será reduzido, ok? Mas poderá ser elevado até 9, mediante proposta do TSE e na forma por ele sugerida. Nós vimos lá na competência do TSE que é possível aumentar o número de membros, que ao TSE compete propor ao Legislativo aumentar o número de membros. Aqui no artigo 13, ele diz que é possível, mas limita esse número ao número de 9. Nós vimos ali que já tem regra definida para 7 membros, e esses 7 membros podem passar para 9, ok? Sigamos. O artigo 14 trata dos mandatos ininterruptos. Os juízes dos tribunais regionais eleitorais, deixa eu assinalar essa ressalva, salvo por motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos e, novamente uma ressalva aqui, nunca por mais de 2 biênios
consecutivos. Portanto, esse artigo 14 do Código Eleitoral estabelece o tempo do mandato dos membros dos TRS e diz que esses mandatos serão ininterruptos, ok? Obrigatoriamente por 2 anos e nunca mais por 2 biênios consecutivos. Assim, se eles forem escolhidos para um primeiro biênio, ou seja, para os anos de 2014 e 2015, ele poderá novamente ser reconduzido ao cargo desde que seja reeleito para um segundo biênio de 2016 e 2017, por exemplo, e ele não poderá ser eleito aqui para o terceiro biênio, que compreende o período de 2018 e 2019. Nada impede que, passado 2 anos, ele seja novamente escolhido lá para o biênio em 2020, 2021, porque aqui ele não terá se dado de forma consecutiva, ok? É necessário que haja essa interrupção. Na sequência, vejamos o artigo 15, que trata da escolha dos substitutos. Os substitutos dos membros efetivos dos tribunais regionais eleitorais serão escolhidas na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual, ok? São 3 informações, portanto. Eles são escolhidos na mesma ocasião, pelo mesmo processo de escolha, ou seja, em relação aos advogados serão formadas 2 listas tríplices, e essas listas tríplices serão indicados pelo TJ, passarão do TJ, enfim, chegarão até o presidente da República, que fará a nomeação dos membros titulares e de 2 membros substitutos, ou seja, é o mesmo procedimento, o mesmo processo, e em igual número. Ok, pessoal? Tranquilo? Importante memorizar esse dispositivo. Para cada titular para cada um dos 7 titulares dos TRS, haverá também um membro substituto a ser escolhido. Perfeito? Sigamos. Do mesmo modo que em relação ao TSE nós temos o corregedor o corregedor geral, aqui para o TSE nós teremos o corregedor corregedor regional. O corregedor regional, a definição de quem será, compete ao regimento interno de cada TRE. Cada TRE trará regras próprias. Tem alguns regimentos que dizem que o vice-presidente do TRE, que será um desembargador do TJ, acumulará também a função de corregedor. Outros regimentos diz que qualquer um dos membros, exceto o presidente e o vice-presidente, poderão ser eleitos corregedores regionais. Não importa saber cada um deles para a nossa prova. Importante saber que existe a figura do corregedor regional, que quem será dentre os 7 o corregedor regional será definido, quem será compete ao regimento interno definir, e muito importante também saber o artigo 26, parágrafos 1º e 2º. Vejamos lá, pessoal. As atribuições do corregedor regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e, em caráter supletivo ou complementar, pelo TRE perante o qual servir. Ou seja, a competência do corregedor regional vem definida também nos regimentos internos dos TRS e por intermédio de resoluções do TSE, ok? O parágrafo 2º é muito semelhante a um dispositivo que nós analisamos lá no estudo do TSE, que estabelece as hipóteses em que o corregedor regional se locomoverá para as zonas eleitorais. Vejamos, pessoal. No desempenho de suas atribuições, o corregedor regional se locomoverá para as zonas eleitorais nas 4 hipóteses abaixo. Vejamos. Primeiro, por determinação do TSE ou do TRE respectivo. Aqui nós temos para
deixarmos tal como vimos lá no TSE, uma hipótese de locomoção vinculada. Sempre que houver determinação do TSE ou do TRE, haverá locomoção do corregedor regional. Além disso, a locomoção poderá ocorrer a pedido dos juízes eleitorais. Aqui o entendimento é de que a decisão pela locomoção ela é discricionária. Compete ao corregedor regional verificar se de fato a situação exige a locomoção para fins de fiscalização dos serviços eleitorais ou para fins de orientação quanto aos serviços ao desempenho das atividades nas zonas eleitorais, ok? Aqui a decisão é discricionária. O inciso 3º prevê que a locomoção ocorrerá também a requerimento de partido. Nesse caso, esse requerimento será formulado ao TRE, que compete deferir o requerimento de locomoção. E do mesmo modo, nós temos que, uma vez deferido, trata-se de uma decisão vinculada. E por fim, tal como nós vimos em relação ao corregedor regional, sempre que entender necessário, é possível a locomoção sempre que ele entender necessário, o corregedor regional poderá se locomover a uma zona eleitoral. Devido à existência, pessoal, de regras, tanto em relação ao corregedor do TSE, o corregedor regional que atua perante o TSE, quanto em relação ao corregedor regional que atua aqui perante o TRE, vejamos o quadro seguinte, que a gente traz uma síntese comparativa entre os dois, bem rapidamente. Por determinação do TSE, aqui em relação ao corregedor geral, aqui por determinação do TSE e do TRE em relação ao corregedor regional. Então, portanto, notem que houve o acréscimo do TRE no caso da corregedoria regional, o que é uma decorrência lógica. Não é, pessoal? Sigamos. A pedido do TRE e a pedido dos juízes eleitorais. Por requerimento de partido, e daí o deferimento lá pelo TSE na hipótese do corregedor regional, do corregedor geral, e a requerimento de partido com deferimento pelo TRE na hipótese do corregedor regional. E quando eles entenderem necessário. Ok? Tranquilo? Muito fácil essa questão do corregedor. Com isso nós damos sequência aos nossos slides aqui. Ainda em relação à questão das deliberações, aqui na matéria, enquanto lá no TSE nós tivemos uma série de regras prevendo quórum de instalação, quórum de votação, quórum qualificado, aqui para o TRE nós temos o artigo 28 apenas, que assim dispõe. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria dos seus membros. Pessoal, quórum, isso aqui é a regra. Quórum de instalação. Quórum de instalação será presença da maioria dos membros. Já o quórum de deliberação será a maioria de votos. É só pensar com calma que isso aqui é bem tranquilo, tá? Ah, professor, e tem hipótese de quórum qualificado em relação às deliberações do TRE? Temos sim, mas essas hipóteses não são estudadas
aqui em nossa matéria não são disciplinadas pelo Código Eleitoral ou pela Constituição. Elas vêm em regimento interno. Com isso, pessoal, nós já encerramos a primeira parte relativa ao TRE. Vimos a composição do TRE, quem serão os juízes que serão escolhidos para o TRE, e vimos também as regras trazidas tanto na Constituição quanto no Código Eleitoral relativas à organização desse órgão. Na sequência, nós passamos ao estudo da competência do TRE. Novamente, nós vamos ter, tal como nós tivemos lá no estudo do TSE, competência originária, distinta em competência judicial, distinta em competência originária e em competência recursal. E daí, na sequência, as competências administrativas, normativas e consultivas. Dado o adiantado desse vídeo, nós daremos sequência na próxima aula, gravando a partir daqui, ok? Até lá, pessoal!